Meu nome é Raimundo Gomes e eu tenho 5.2, não conta pra ninguém, né? E eu gosto do esporte. A gente sou diabético, né? Tomo insulina, tomo remédio controlado de pressão, né? De pressão arterial. Mas é importante esse esporte, ou como todos os esportes, porque eu, pelo menos, né, posso ficar assim, muito satisfeito e alegre, porque depois do esporte eu consegui reduzir os meus medicamentos, né, bastante, porque o exercício físico ele é uma atividade que ele é bom para qualquer ser humano, né? E principalmente na classificação de estar diabético ou que tem outros sedentarismo que a pessoa não consegue locomover muito, então o esporte é bacana. Então, meu nome é Marcelo, né? Sou professor de Educação Física, sou formado em Educação Física há 17 anos, trabalho com deficiente há 9 anos, trabalho com judô para deficientes visuais e hoje a gente está no programa chamado Programa Superar, da Secretaria Municipal de Esporte de Belo Horizonte, e esse programa trabalha com políticas públicas de esporte para pessoas com deficiência. Então a gente tem diversas modalidades de esportes e uma delas é o judô. Então hoje tem judô para deficiência mental, físico, alguns paralisados cerebrais fazem judô e deficiência visual. E hoje a gente está aqui para falar sobre o judô para deficiente visual. Então do grupo, né, a gente tem atletas B1, B2, B3. Né? O que é a B1, B2, B3? B1, B2, B3 é uma classificação esportiva para deficientes visuais. Né? O que é o B1? É aquele atleta que não enxerga nada, né? Não tem percepção de luz, até ter uma percepção de luz que define alguma forma. Né? Ele é capaz de definir forma. Não é capaz de definir forma, desculpa, o B1. B2, ele define forma, né? Até 2 por 60 de acuidade visual. Né? E B3, 2 por 60 de acuidade visual, até 6 por 60 de acuidade visual, usando a melhor correção de óculos, né, de lente. Né? E o que é isso, né, acuidade visual e tal? É o seguinte, o que eu sou capaz de enxergar a 60 metros, por exemplo, o atleta de deficiência visual é capaz de chegar no máximo a 6 metros. Isso seria mais ou menos isso. Né? Vou dar um exemplo, o João. Né? O João é um atleta de deficiência visual, ele é atleta de deficiência visual, ele enxerga, na classificação dele, ele enxerga 2 por 60. Né? Mais ou menos 2 por 60. Né? Só completando, essa questão de 2 por 60 é em metros, né, essa medição. Mas tem a medição em pés também, que normalmente os médicos utilizam. No meu caso é 20 por 400 pés, por isso que eu sou considerado um deficiente. Né? No caso, um B2, né, na classificação. Posso dizer que é uma turma bacana, a gente tem boas amizades aqui, a gente faz um trabalho assim de bem humano mesmo, bem assim de muita ligação com o outro mesmo, né? Então esporte ele é uma coisa que é vida mesmo, é saúde, ele faz esse estreitamento de amizade. E eu assim, o que eu posso falar é até agradecer a um professor aqui, quando eu vim fazer o esporte, como eu tenho escolamento de retina, né? Não, porque não pode fazer e tal, que é perigoso. E eu pensando comigo assim, será que vai deixar eu fazer? Ele, não, que não pode, tem que ter autorização médica. Eu assim, não, já tenho autorização médica. E realmente eu tenho mesmo. O médico me autorizou fazer aquele tipo de esporte que não impede, né? O que proíbe a fazer o judô no caso da deficiência visual? Né? Existem 2 casos, que é descolamento de retina e glaucoma, que no caso da pessoa ter descolamento de retina e glaucoma
e ela enxergar alguma coisa, assim, a gente não aconselha a pessoa estar fazendo, porque ela pode estar perdendo o restante do resíduo visual dela, né? Então, a gente vai aceitar, né? A gente vai trabalhar, nesse caso, só quando a pessoa tiver autorização do médico, tá? Então, assim, no caso de deficiência visual, que tem descolamento da retina e glaucoma, só com autorização de médico. E aí, é muito legal isso, porque já teve médicos que já desaconselharam atletas nossos a não fazer judô. E aí chegava para a pessoa e falava, mas por que você não pode fazer judô? Ah, não, porque o médico falou que não podia. Mas por que não podia? Ah, então faz o seguinte, você volta lá no médico e pergunta para ele por que não pode. Aí o médico simplesmente, ah não, mas judô para deficiência visual não pode. Mas por que não pode? Mas não pode. Mas como que é judô para deficiência visual? O médico não sabia. Né? Então, assim, ainda existe muito preconceito em relação ao atleta deficiente visual estar fazendo judô. É muito importante, é muito interessante o judô para deficiência visual. Tem vários benefícios que o judô para deficiência visual pode trazer, tá? Aí eu posso citar vários. Por exemplo, melhoria da orientação espaço-temporal, né? O atleta, ele consegue ter uma orientação melhor do seu corpo com relação ao atleta do outro, entendeu? Ele consegue até perceber a distância do seu pé com o pé do outro, do seu pé esquerdo com o pé direito do outro, né? Outra coisa bacanérrima, questão de segurança, para o atleta locomover pela rua. Primeira coisa que o atleta aprende no judô é cair, né? São os famosos, quem já fez judô, ukemis, educativos de quedas. Então, a primeira coisa. E aí é bacana, porque o judô desenvolve a segurança no atleta. Então, melhora-se a orientação e mobilidade. Então, eles melhoram a maneira de andar pela rua, né? Pelos espaços em geral. Basicamente, é a mesma coisa do judô regular, né? Tem as mesmas regras, as mesmas pontuações, a mesma vestimenta, só que tem algumas adaptações que sofrem, lógico, para adequar ao deficiente visual. Então, no caso, quando você começa a luta, por exemplo, né, uma característica bem evidente, quando você começa a luta, antes de começar, você tem que fazer a pegada de judô, segurar na roupa do adversário. Sem um contato com a roupa do adversário, com o adversário, a luta, né, é interrompida, volta lá para o centro e pega de novo, começa de novo a luta. Isso para quê? Para tentar pelo menos igualar aquele que é B1 daquele que é B3, né? Então, por exemplo, o cara que não enxerga praticamente nada, ele luta com aquele que enxerga, tem um resíduo visual, né? Enxerga um pouquinho. E outra coisa interessante, que o árbitro pode tocar no atleta, que no regular não pode. O árbitro no regular é proibido tocar em atleta. No judô para deficiência visual não, o árbitro pode conduzir o atleta para o meio da área, por exemplo. Pode conduzir os dois atletas. A área também, se o atleta pisar fora da área, o árbitro para a luta e leva os dois atletas para o meio da área. Então, basicamente, assim, não tem nenhuma alteração assim, de pontuação, tal, de técnicas, não tem. Mas adaptações é nesse sentido de contato, né? É importante o menino, vou falar meio esquisito assim, né? Bater a cabeça no chão. Né? É importante o menino cair, é importante o menino sentir dor. A partir disso ele vai ter aprendizados. Né? Claro que aqui a gente trabalha, né, se é totalmente cego, vai ter um espaço que é protegido por um colchão, por uma parede falsa, que o menino vai encostar na parede, opa, aqui eu tenho que voltar para trás.
Aqui tem a